Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Vandenberg para a segunda parte, do conteúdo 7, do capítulo 7 da Segunda Guerra Mundial e a queda de Vargas. Na primeira parte já trabalhei a Segunda Guerra Mundial, e agora vamos tratar do tópico 5, a política de boa vizinhança. Aí um pouco sobre como os Estados Unidos vai se estabelecer na América Latina, tanto na América Central e na América do Sul, porque durante boa parte do século XIX, principalmente na América Central e algumas regiões da América do Sul, os Estados Unidos interviu militarmente, né? E no início dos anos 30, porém, com o aumento das tensões que levariam à Segunda Guerra Mundial, o governo de Roosevelt firmou um acordo com os países vizinhos prometendo o fim do intervencionismo estadunidense, para tentar amenizar as contradições da forma de como os Estados Unidos agiam sua política externa, principalmente de forma bastante imperialista. É engraçado que até hoje eles agem de forma imperialista. A sua intenção era cultivar a amizade da América Latina e conseguir aliados, além de garantir os interesses estadunidenses na região. Uma série de programas de intercâmbio técnico e cultural foi montado com os países do continente, além de um sistema de auxílio para seu desenvolvimento. Esse conjunto de medidas, conhecido como política de boa vizinhança, criou importantes vínculos entre os Estados Unidos e os governos latino-americanos, que se ampliaram a partir da Segunda Guerra Mundial. O intuito era, por parte essa nova política externa norte-americana, não tão agressiva como foi no século XIX, era ainda continuar como zona de influência, sua região ainda tendo sua grande influência, mas não de forma agressiva, mas sim até mesmo promovendo programas é, programas de intercâmbio que estimulasse aspectos técnicos e culturais entre os países e até mesmo medidas que pudessem estimular a economia do país da qual os Estados Unidos estava interferindo. Isso também foi importante para os Estados Unidos, pois ele conseguiu respaldo na América, predominantemente nos países, em todos os países, quer dizer, em maioria dos países latino-americanos, para também não perder sua zona de influência para os soviéticos, que estavam em ascensão, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. O Brasil na guerra. Apesar de nutrir clara simpatia pelos regimes fascistas, o Getúlio Vargas, o governo brasileiro adotou a neutralidade no início da Segunda Guerra Mundial. Isso lhe garantiu vantagens comerciais e a obtenção de empréstimos dos países que estavam em guerra. Porém, a entrada dos estadunidenses na guerra forçou Vargas a romper relações com os países do eixo em janeiro de 42. A declaração de guerra contra a Alemanha veio em agosto do mesmo ano, quando os alemães afundaram os próprios navios brasileiros, o que resultou afundou os navios brasileiros e que resultou na morte de 607 tripulantes. É engraçado que, em meio a isso, a população, boa parte da população se movimentou, fez até manifestações pedindo que o Brasil entrasse na guerra, pedindo que o Brasil fosse enfrentar os alemães, porque o que os alemães tinham feito com a nação brasileira foi esse dado é importante saber. Então, às vezes a gente tem uma noção da forma de como se constituiu a guerra apenas gerida pelos chefes de Estado, sem levar em conta que existiu pressões também por parte da população, da opinião pública, que se estabeleceram, colocaram seus pontos de vista sobre o que estava acontecendo no mundo. A guerra não é simplesmente guerras entre estados. Não é simplesmente isso. Inclui outros elementos, né? Em 44, dezenas de milhares de brasileiros foram enviados para lutar na Europa ao lado
dos aliados. Além de uma esquadrilha, além de uma esquadrilha da Força Aérea Brasileira, seguiram os soldados que compunham a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Os brasileiros tiveram destaque na campanha da Itália, obtendo significativas vitórias em Monte Castelo, Castelnuovo e Montese. Vale lembrar que o Brasil foi bem sucedido na Primeira Guerra Mundial, ou na Segunda Guerra Mundial. Saída do governo de Vargas, né? Vamos entender isso aí. A participação do Brasil na guerra criou uma contradição que acabou por enfraquecer o governo. Por quê? Gerou uma contradição. O Estado era ditatorial, o Estado brasileiro era ditatorial, o Estado Novo era uma ditadura, e era uma ditadura que tinha influência de elementos fascistas, e ao mesmo tempo estava lutando contra os neonazis, os nazifascistas na Segunda Guerra Mundial. Isso gerou uma grande contradição e a oposição cresceu, né, nesse momento. Apesar de, como é que se diz, cessada, mas gerou-se uma oposição. Políticos e empresários de Minas Gerais publicaram manifestos dos mineiros, exigindo eleições gerais e a elaboração de uma nova Constituição. Cedendo às pressões, Vargas estabeleceu a data para as eleições no dia 2 de dezembro de 45. Além dessa, efetivaram-se no Brasil outras campanhas democráticas, como a libertação dos presos políticos e o retorno dos exilados. Foram organizados também novos partidos para a disputa eleitoral, entre os quais se destacavam o surgimento de partidos claramente oposicionistas a Getúlio Vargas e ao Estado Novo. E esses partidos vão ganhar destaque posteriormente na história do nosso país, na história política do país. Foi a União Democrática Brasileira, né, onde reunia industriais, banqueiros, grandes proprietários. Era um partido da classe, era liberal, um partido de classe média e classe média alta, classe alta e classe média alta. Tinha o PSD, Partido Social Democrático, formado basicamente por industriais, banqueiros, grande proprietário, e apoiava Getúlio Vargas. Tinha o PDB, PTB, composto por setores do movimento sindical, ligados a Getúlio Vargas. E o PCB, né, Partido Comunista do Brasil, retirado da ilegalidade, agregava os movimentos de esquerda e tinha Edo Fiuza, né, como um candidato à presidência para 45. Entre os trabalhadores urbanos, a popularidade do presidente continuava alta. As diversas manifestações de rua pediam a sua candidatura à presidência. E eu acho que a grande força ainda de Getúlio Vargas, mesmo estabelecendo a ditadura, foi o movimento queremista, né? Queremos Getúlio, né? Reunia uma boa base popular Getúlio Vargas ainda, mesmo estabelecendo um regime ditatorial. Temendo que Vargas tramasse um novo golpe para manter-se no poder, membros do alto escalão das Forças Armadas, liderados pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, dispuseram o presidente no dia 29 de agosto de 45. A presidência foi ocupada pelo ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, José Linhares na época. Realizadas na data prevista, as eleições deram a vitória a Dutra e começava a nova fase da história brasileira marcada pela sucessão dos governos democráticos. Aí finaliza, né, o período de redemocratização do país, Constituição de 46, governo de Gaspar Dutra, governo liberal. Posteriormente vamos estudar. Finalizamos essa segunda parte. Esses mapeamentos de saberes, como eu sempre falo, são muito legais, são muito interessantes, porque auxiliam bastante na hora de uma revisão, na hora de um estudo, na hora de sintetizar as ideias do capítulo. Então, eu aconselho a vocês anotarem aí, fazerem as anotações direitinho, para ficar tudo legal. E agora, pessoal, façam as atividades, tá bom? Façam as atividades.
respondam todas as atividades que tem nesse capítulo. Tá bom? Vou passar aqui devagarinho para vocês estarem atentos aí. Quais são essas atividades? Então é basicamente isso, pessoal. E até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.